Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Pacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 26 de setembro, terça-feira, da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória dos mártires São Cosme e São Damião. Vamos conhecer um pouquinho a história deles? São Cosme e São Damião provavelmente eram irmãos. Eles nos deixaram um belo ensinamento na prática do bem e do anúncio de Cristo. Conforme diz a tradição, eram médicos e sempre pediam aos pacientes um pequeno espaço para lhes falar de Jesus Cristo. Eram muito atenciosos com os pobres. Se pusermos diante de nós o lucro e a vantagem, certamente será difícil trilhar o caminho da santidade, pois só a caridade e a misericórdia nos santificam. Esse era o lema deles. Bonito, né? Que nós possamos seguir o exemplo dos santos mártires, né? Eles foram martirizados porque pregaram a palavra de Deus, pregaram o evangelho e não tiveram medo. Amém? Que nós possamos tomar um banho na água desses santos, hein? Nos espelhar neles. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ontem nós refletimos o Evangelho que fala que nós somos a luz do mundo, que nós precisamos ouvir e colocar em prática. Hoje, de novo, Jesus vem falar a mesma coisa. Não é só pegar a Bíblia e ler. Nós estamos no mês da Bíblia e agora essa semana é a semana final. Domingo que vem, sábado que vem é dia de São Jerônimo, né? Por isso que a gente celebra o mês da Bíblia. Então, a gente não pode só ter a palavra de Deus em casa, como enfeite de estante, para eu poder abrir de vez em quando, né? Aí eu quero saber o que Jesus quer falar comigo hoje. Aí eu abro, não, isso não, Jesus. Aí procuro outro. Não, isso também não. Não, gente, isso não é brincadeira não, isso é coisa séria. A palavra de Deus tem que ser lida, ouvida e colocada em prática. Jesus está nos dando um grande exemplo quando fala que a mãe dele e os primos, né? Porque a gente sabe que Nossa Senhora não teve mais filhos. Então, a gente não precisa nem discutir esse assunto aqui. Irmãos aqui são primos, né? Aqueles que foram criados ali tudo junto com Jesus, os sobrinhos de Nossa Senhora. Eles estavam ali fora, né, e queriam ver Jesus. Ele já tinha andado, né, para vários lugares, tinha voltado para ali, para Cafarnaum. Jesus, né, estava ali, a multidão estava rodeando ele e eles não conseguiam chegar perto dele. Alguém falou, mas não foi Nossa Senhora que mandou falar. Fala com Jesus que eu estou aqui fora e quero ver ele, não. Anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Estavam lá fora, mas não é porque estavam lá fora que tinham que entrar. Podiam esperar, estavam esperando. Só que como eram a mãe de Jesus e os primos, né, entenderam que eles queriam falar com Jesus. Nem sempre, nem por isso. E aí, quando Jesus escuta falar, o que Jesus faz? Ele aproveita para colocar o exemplo da mãe dele, para que todos possam seguir.
Sigamos o exemplo de Nossa Senhora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A minha mãe ouviu a palavra de Deus e colocou ela em prática. Quando o anjo anunciou a ela que ela seria a minha mãe, a mãe do Salvador, ela não ficou dentro de casa, escondidinha lá, para me ter ali, para me gerar e depois eu nascer e ficar escondido. Não. A minha mãe, ela colocou em prática a palavra do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus usou de Nossa Senhora para evangelizar também. E hoje Deus quer usar de mim e de você. Que hoje nós possamos seguir o exemplo de Nossa Senhora. Que nós possamos falar que também somos irmãos de Jesus, né? Jesus não é filho de Deus, Pai Todo-Poderoso? Se nós também somos filhos de Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus é quem? É nosso irmão. Então, que nós possamos, que Jesus possa falar comigo e com você hoje, como ele como ele conversava e falava com os irmãos dele, aqueles ali de sangue, né, os primos, irmãos, aqueles que foram criados junto com eles. Nós vamos ver mais para frente quem são eles, os discípulos de Emaús. Eles são sobrinhos de Jesus, né? São filhos de Maria de Cleofas. Cleofas era a irmã, Maria de Cleofas era casada com Cleofas, que era a irmã de Nossa Senhora. Então, se a gente for pegar na Bíblia depois, a gente vai ver que eles também eram discípulos de Jesus. Eles também acompanhavam o Senhor e eles colocavam em prática aquilo que Jesus falava, que Jesus pregava. E hoje Jesus está falando para mim e para você. O Evangelho está gritando a nossos ouvidos. Não façam mal às minhas crianças, não façam mal aos órfãos, às viúvas, não façam mal, não matem, não roubem, não cometam adultério. Jesus está gritando, gente, e isso é urgente. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. São Cosme e São Damião ouviram a palavra de Deus e colocaram em prática. Eles eram médicos, mas eles não cobravam para fazer consulta. Porque aqui mesmo está dizendo, se pusermos diante de nós o lucro e a vantagem, certamente será difícil trilhar o caminho da santidade, pois só a caridade e a misericórdia nos santificam. A caridade e a misericórdia. O que Jesus fala conosco? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso, ouvir a palavra, ler, degustar, debulhar. Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Eu já te convido a ir perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje, Jesus? Jesus está pedindo para que nós sigamos o exemplo da mãe dele, que nós possamos também falar com toda a autoridade que somos irmãos de Jesus. E se somos irmãos, nós vamos seguir e fazer aquilo que ele nos pede. Porque tudo que Jesus nos pede, tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. Que hoje nós possamos ter coragem de denunciar as mentiras, denunciar as coisas erradas e viver a palavra de Deus, com todo o seu fundamento, com tudo aquilo que ele veio nos dar. Cuidado. Cuidado com o enganador, cuidado com o pai da mentira, muito cuidado. Hoje é dia de Cosme e Damião. O que lembra vocês? O que te lembra? Eu sei o que me lembra. Quando eu era criança, não conhecia a verdade, a minha família não tinha o conhecimento da verdade ainda, e a gente achava que aquilo era normal, pegar balas e doces. Mas não era não. Não era não, o demônio é tinhoso, ele sabe aonde ir na fraqueza. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não as impeçais, e não façais mal às minhas criancinhas. É melhor que quem faz mal para uma criancinha amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Porque o anjo da guarda das crianças estão face a face com Deus. Então, que nós possamos hoje rezar pelas nossas crianças.
que ninguém possa tirar a inocência das nossas crianças, que ninguém possa desviar nossas crianças do caminho de Deus. Não permita, meu irmão e minha irmã, que nossas crianças sejam deturpadas, a mente delas sejam tiradas da presença de Deus. Vamos rezar pelas nossas crianças, vamos rezar pelos nascituros, as crianças que ainda não nasceram e correm o risco de não nascer. Vamos rezar. Nós temos muito que pedir, muito que dobrar o joelho, muito caro para fazer, porque o tempo urge e o demônio não dorme nem cochila. Só que o nosso Deus também não. Nosso Deus também não. Jesus é muito maior do que qualquer mal. Basta a gente pedir com fé. Amém? Que nós possamos ficar hoje com essa palavra linda, com esse evangelho bonito, com esse exemplo de fidelidade. A mãe e os irmãos de Jesus são aqueles que escutam a minha palavra e a colocam em prática. Coloquemos em prática hoje, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.